Pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Marcos, escrito por Marcos, palavra de Jesus, no capítulo de número 11, versículos de 12 ao versos 14, depois do 20 ao versos 24. Então vamos lá. Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia é uma cidade, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas, procuraram um modo dele tirar a vida, pois o temia, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Versos 20. Passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará com o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará a vossa ofensa. Vamos orar ao Senhor, por favor, vamos orar. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos nesta casa de oração, aonde o Senhor, todas as vezes que nos reunimos aqui, é adorado, todas as vezes que nos reunimos aqui, o Senhor recebe louvores, gratidão, e todas as vezes que nos reunimos aqui, o Senhor fala conosco sempre através da sua palavra. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, nesta noite de terça-feira, para a glória de Deus, e o povo de Jesus, que vai ouvir Jesus falar através de sua palavra, digam todos amém, amém e amém. Se você quer dar um aplauso a Jesus Cristo, dá aí bem forte ao Senhor. Glórias a Deus. Não é para mim não, tá, irmão? O que é a palavra eficaz? Porque o nosso tema de hoje, aprendendo a fazer uma oração eficaz. Porque oração sem efeito você já está fazendo vários tempos que você já faz, né? De pé, de joelhos, chorando,
com a mão para cima, com a mão para baixo, e você ainda não viu o resultado. Quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que essa oração não foi eficaz. O que é uma coisa eficaz? Que produz efeito. Qual o efeito? O efeito que esperamos. Se a gente ora e não acontece, não foi uma oração eficaz. Faltou alguma coisa para que ela se tornasse uma oração eficaz. Porque o mesmo Deus que orou aqui, Jesus, ele disse à figueira, para a figueira nunca mais dar nada, e diz lá no versículo 20, diz que quando eles voltaram, essa figueira que Jesus orou, amaldiçoou a figueira secou. Ou seja, o que é uma oração eficaz? É o que produz o efeito esperado. Então ele mandou uma palavra para aquela figueira, e aquela figueira, diz aqui a história, que os discípulos, versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então não secou só as folhas, secou até a raiz da figueira. Então Pedro, lembrando, versículo 21, Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Maria. Não. Tende fé em Santo Antônio, em São Jorge, nos espíritos. Não. Nos anjos. Não. Tendes fé em Deus. Então ele vai no versículo 23, ele diz: porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, vou repetir. O que é uma oração eficaz? É uma oração que você faz, que nós fazemos, que ela produz o efeito esperado. O que é uma oração eficaz? É algo infalível, é algo útil, é algo produtivo. Então, quando ele diz que ele falou, Jesus falou, e essa figueira, imediatamente, quando eles voltaram da cidade que eles estavam, saíram da cidade, voltaram para o lugar, eles olharam a figueira que Jesus amaldiçoou, ou seja, orou, foi uma palavra para derrubar aquela figueira, para acabar com aquela figueira, e a Bíblia diz que a figueira secou. Então, o que eu aprendo aqui? Eu queria que você também aprendesse, que quando nós oramos, e a oração, as coisas não sucedem, porque está faltando alguma coisa está falhando. O que é eficaz? Que produz efeito desejado, eficiente. Disse Jesus: se alguém disser, o que quer dizer falar? Ele diz: se alguém exprimir com palavras e não duvidar, porque aqui está a questão, não está somente em falar, está falar e não duvidar. Está aqui no versículo 23. Vamos lá, verso 23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar. Você sabe o que a gente faz? A gente vê o problema, a gente não fala com o problema, a gente não dá ordem ao problema. Jesus olhou para a árvore e falou diretamente com a árvore. Ele não falou: não sei se vai acontecer, será se a minha oração vai resolver, será se vai acontecer alguma coisa. Então isto se chama dúvida. Dúvida não casa com fé. Então ele disse: se alguém disser ou não duvidar, ou seja, te mostrar dúvida sobre algo, como é que, se você não vai acreditar no que você vai falar, não fala. Porque às vezes o pastor induz, né? Repete isso, repete aquilo, repete. E a igreja vive num repeteco do que o pastor diz, e às vezes a pessoa que está repetindo, ela mesma não crê em nada. Ela mesma não acredita em nada do que ela está dizendo. Porque a primeira oração, tem gente que faz oração há 40 anos, 50 anos. Ele falou: se alguém falar e não duvidar, vai acontecer. E por que não está acontecendo?
Estou perguntando, por que não está acontecendo? Quantas das tuas orações já foram respondidas? Espero que alguns que estejam aqui tenham orações respondidas. Tem alguém aqui? Glórias a Deus. Então ele diz, crer, acreditar. Jesus falou, disse Jesus, tudo quanto em oração. Então tem que ser em oração, direto a Deus, a fonte é Deus. Ele falou aqui, ó, 22, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Então eu estou orando, não sou eu quem vou fazer, é Ele quem vai fazer. Eu creio que Ele pode fazer, eu creio que Ele é poderoso para fazer, e eu também creio que Ele quer fazer. Diga, eu creio que Ele é poderoso, eu creio que Ele quer fazer, e Ele ama fazer. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Chamando à existência as coisas que não existem. Aqui em Mateus capítulo 18, versos 18 e versos 20, olha lá, Mateus 18, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Não pode ter incredulidade, não pode haver dúvida nas nossas orações. Deus é poderoso, Ele pode fazer, e Ele quer fazer. Diga, Deus é poderoso, Ele pode fazer, e Ele quer fazer. Mas como que eu vou fazer? O apóstolo Paulo, lá em 2 de Coríntios 4:13, 2 de Coríntios 4:13, tendo porém o mesmo espírito da fé, viu como é que está sempre ligado à fé? Tendo o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei. Eu não falo porque você está mandando eu falar, ou está pedindo para me gritar junto com você. Eu falo porque eu creio que Ele quer fazer, e Ele pode fazer, Ele se agrada em fazer. Então você não pode sair daqui, eu orei, mas já é a milésima vez que eu faço isso e nada. Não pode voltar para casa que nada vai acontecer, porque você já profetizou o nada acontecer. Ele é poderoso, diga igreja, Ele é poderoso, Ele quer fazer, e Ele pode fazer. Vamos de novo, Ele é poderoso, Ele quer fazer, e Ele pode fazer. Então, se Ele quer fazer, Ele é poderoso, Ele pode fazer, e Ele quer fazer, o que impede de acontecer? A dúvida. Por isso, o que falei também, o que nós também, por isso, o que falei, começo do versículo, irmão, começo, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, diga, eu creio, por isso eu oro desse jeito. Eu não oro porque está todo mundo rezando, eu oro porque eu creio. Ele é poderoso, Ele quer fazer, Ele pode fazer. Estamos indo bem, hein? Eu tenho certeza que hoje vamos ter resultados, vamos ter respostas. Então, aqui em Hebreus 11, capítulo 11, versos número 1, põe lá para mim, irmão. Ora sempre está ligado à fé. Creia em Deus. Ora a fé. O que é a fé? Vamos lá, igreja. O que é a fé? Você tem que ter isso na tua mente. Isso aí, você não ficar repetindo o que eu falo. Você tem que estar instalando, essas palavras tem que estar pulando na sua mente, Ora, a fé é nunca mais comerá ninguém desse fruto. Acho que ele estava meio invocado. Porque se você leu a história, ele olha para a árvore, tem vontade de comer, não tem fruto, e nem estava na época de fruto.
Diz a história, eu estava fazendo uma pesquisa, que quando a figueira tem folhas, ela tem frutos. Mas a Bíblia diz aqui que ela não era época de dar fruto, mas quando ela tem folhas, tem frutos escondidos lá no meio das folhas. Só que essa aqui não tinha nada. Jesus estava meio nervoso, que ele foi, não tem? Então não vai ter nunca mais. Aí ele sai no verso 16 de Marcos 11, 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, que ele encontrou no templo? Passou a expulsar os que faziam o quê? Ali vendiam. Quem quer se associar à TV? Quem vai participar da corrente? Quem vai dar 1.000? Quem vai dar 1.000? Quem quer comprar a Bíblia? Não é assim? Hoje a igreja não é isso? A igreja não é isso? A igreja não é isso? A igreja é isso hoje. Quem quer comprar o meu curso? Quem quer comprar não sei o quê? Então, se Jesus estivesse passeando por essa terra aqui, fizesse uma visita aonde? No templo. Olha para cá, irmão, vocês estão dormindo não, né? Ninguém está dormindo não, né? Entrando aonde? No templo. Se ele fizesse a visita, entrasse no templo, então ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Parecia que ele estava nervoso. Primeiro ele olha para uma figueira, não gostou do comportamento da figueira, que a figueira não estava dando figo. Você é filho de Deus, tem que dar fruto, hein? Mas tem um tempo para dar fruto. Não tem não, porque ele olhou lá, ele olhou a figueira, ele quis ver o que na figueira? Fruto. Às vezes a gente quer coisa de Deus, mas a gente não quer dar fruto para Deus. A resposta está aqui. Se eu quero pedir alguma coisa para Deus, primeiro eu tenho que estar dando fruto para Ele. Cadê o teu fruto? Tem algum fruto aí? Você pode apresentar algum fruto? Não é banana não, nem laranja. Tem algum fruto? A gente tem que ter fruto. Eu tenho. Se olhar para frente, eu tenho fruto aqui, ó. Vocês são frutos. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Você sabe que hoje tem igreja até que tem área reservada. Aqui você paga o camarote, aqui na frente é tanto, ali é tanto, dentro de templo. Entrando no, versículo 15, entrando no templo. Então parecia que Jesus estava meio agitado. Mas chega no versículo 20, e passando ele pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste, o que aconteceu com essa figueira? Ela secou. Diz que ela secou. Aí Jesus falou, ao que Jesus lhes disse. O que ele está falando aqui? Você também pode fazer isso. Você pode falar para esse monte de situações que está aí te atazanando a tua vida, para que essa situação seque de uma vez por todas na sua vida, que essa situação se acabe. Eles passaram, se eles voltassem lá outra vez por aquele caminho, eles só iam achar a graminha sem nenhuma árvore ali, porque diz que ela secou até a raiz. Ou seja, por que até a raiz? Para não dar tempo de crescer de novo. Então quando ele opera, ele não cura um câncer para daqui a um mês voltar o câncer, irmão. Ele não tira um demônio para depois na outra sexta-feira voltar um demônio na pessoa. Então você vê que o que se manipulam a igreja, o que se manipulam nas igrejas as pessoas, como é que um demônio sai na sexta e volta na outra sexta? Então não é Deus que está agindo. Agindo Deus, ninguém poderá impedir o agir de Deus. Agora nós vamos para a parte que eu considero uma ação poderosa, ainda no livro de Marcos, no capítulo 10 agora, versos 46.
Eu gosto muito dessa história. 46, o verso, ao 52. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo. Por que ele era mendigo? Por quê? Porque ele era... Agora você faz um balanço nos mendigos do Brasil. Qual deles você vê o cego? A maioria, escada você vê um cego vendendo coisas e gente parruda pedindo coisas. Então, às vezes a pessoa fala, o pastor é pão duro, o pastor não gosta de dar dinheiro. Dá dinheiro para quem trabalha, irmão. Quem trabalha ganha dinheiro, quem não trabalha não chupa dedo. Então aqui, por que ele era mendigo? Porque sendo cego ele não podia olhar. Então você vê hoje os caras que pedem dinheiro, os caras são mais fortes do que eu. E eu sou fraco, né? Magrelo. Os caras ainda quer bater. Então eu estava na porta de um shopping uma vez com a minha esposa, o cara veio, moço, me dá R$2. Eu falei, não vou dar não. Eu não digo que eu não tenho, porque eu tenho, se eu vou falar que estou mentindo, não vou dar não. Pô, não pode dar R$2, que pão duro. Olha isso, o cara desse tamanho. Eu falei, vai trabalhar, meu irmão. Eu falei, vai trabalhar, cara. Vai vender uma bala, vai vender qualquer coisa. Se você quiser comprar um negócio para vender, eu vou ali, compro, boto para você vender. Mas te dá dinheiro? Vai trabalhar. Então aqui, esse homem tinha motivo de ser mendigo. Diz, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. 47. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, ou tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Se Jesus estivesse aqui, alguma dessa turma aqui, você sabe que tem gente que finge que é aleijado? Alguém já viu um falso aleijado? Alguém já viu? Lá no centro da cidade, lá no camelódromo, lá no centro, tem gente que aluga criança para você botar no braço e ficar pedindo dinheiro no nome da criança. Tem gente que aluga cadeira de roda, perna postiça, que você esconde a perna na roupa assim, o cara fica sem perna. Meu Deus do céu. Então, você vê de tudo. Você vê golpista, né? Aí, o brasileiro bonzinho, né? Principalmente os crentes. Já cansei de ser xingado aí na porta, que eu nem fico aí na porta. Pastor pão duro, pastor não me dá meu gás acabou. Teu gás acabou? Vai lá na Gasbras, né? Que vende gás. A igreja vende gás. A pessoa fala, arruma uma bolsa de comida. Irmão, aqui é supermercado para ter comida? Aqui não é supermercado. Aonde você viu Jesus fazer isso? Aonde você viu Jesus? Jesus falava, o que Jesus falou para esse cara? O que você quer que eu te faça? Ele poderia falar assim, o senhor pode me dar um dinheirinho aí? Não, eu quero te curar. Não, se o senhor me curar, eu vou ter um problema. Qual é o problema? Eu vou ter que trabalhar. E você sabe que o brasileiro, depois dessa fábrica de preguiça que eles arrumaram aí no Brasil, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Eu dei entrada na minha aposentadoria. Você sabia que o primeiro item que eles perguntam para mim, perguntaram assim, você está pedindo auxílio reclusão? Primeiro, eu pago 20, 30 anos de contribuição, quero me aposentar por direito, eles estão oferecendo auxílio reclusão. Para quem é auxílio reclusão? Bandido que está preso. Então, primeiro eles beneficiam o bandido que estava assaltando na rua, foi preso, para dar auxílio. E você sabia que o auxílio, você que é aposentado e ganha salário mínimo, o teu salário mínimo é menor do que o auxílio reclusão. Isso é o Brasil, isso é o país, né, do amor, né?
país do amor, o partido do amor que governa há 20 anos, isso é o Brasil. Então vamos lá, que é para a palavra aqui. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, o que ele queria? Olha a decisão. Aqui foi uma oração que ele fez a Jesus. Ele estava diante de Jesus. Jesus perguntou para ele: se Jesus aparecesse agora para você, o que você quer que eu te faça? Ah, sim, eu queria ficar rico. Então tu continua jogando aí na raspadinha que você vai ficar. Não é assim? Não. Esse homem disse: não, mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus, esta noite, o Espírito do Senhor, falando dentro de cada um de nós que estamos aqui, Ele está fazendo essa pergunta: o que você quer? Vem fazer o que aqui? Você veio ouvir, você está ouvindo um recado fortíssimo de Deus. Tua vida, tua família, teu presente pode começar a mudar, e você vai ver essa mudança no próximo futuro. Logo, amanhã ou depois, ou daqui a uma semana, este homem aqui, ele era cego, ele ficava parado, tinha um problema de saúde, ele não vivia, ele vegetava, ele ficava à beira do caminho, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva de vida melhor no futuro, mas ele ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus, irmão? Você vem aqui, você ora a Jesus. Então ele começou a orar, mas não foi uma oração, ele foi na alma de Jesus. Olha como é que ele grita: Jesus, filho de Davi, o que é que ele disse aí? Tem compaixão de mim, lá no 48, e muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando você fala para Deus ter misericórdia, é o que mais Deus tem, é misericórdia. Então, quando você apela para as misericórdias do Senhor, estamos vivos e não vamos morrer e ir para o inferno por causa das misericórdias do Senhor. Mesmo que você finja ser bonzinho, eu posso fingir ser bonzinho, se não tivesse Jesus, morreríamos tudo e ia para o inferno. Por que não vamos para o inferno? Por causa das misericórdias do Senhor. Diga: por causa das misericórdias do Senhor. Então ele começou a clamar, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu me lembrei de que Paulo escreveu aos Efésios 2:4. Olha lá. Vamos terminar, vamos orar. Mas Deus, sendo, não acaba, irmão. Não acaba. A misericórdia, você acha que Deus tem prazer em ver alguém passando fome? Tu acha que Deus tem prazer em ver alguém doente toda semana? Ah, não vou porque eu estou doente, não vou porque estou doente, não vou porque estou doente, não vou, está faltando alguma coisa. Não vou porque não tenho dinheiro, não vou porque não tenho dinheiro, não vou porque não tenho, eu não faço porque não tenho saúde, não. Está faltando alguma coisa, alguma atitude nossa, não estamos deixando de fazer, porque ele foi lá. Senhor, tem misericórdia. Então, quando você vai na palavra-chave, sabe? Aí, mano, chave que abre porta. Existe uma palavra-chave que abre as portas, sabe? E essa palavra-chave é você clamar pela misericórdia. Não diga: Senhor, estou de joelho aqui, estou sem comer aqui, fiquei 3 dias no morro, no monte. Não, isso você não está invocando a misericórdia de Deus. Você está exigindo por alguma coisa que você fez. Você está dizendo: eu não comi, fiquei de jejum e agora o Senhor me deve. O Senhor não deve nada para a gente. Ele é bom. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo. Ele é poderoso. Ele é poderoso e Ele pode fazer e Ele quer fazer. Diga: Ele é poderoso, Ele pode fazer e Ele quer fazer. Irmão, eu não sei o que você vai clamar a Ele, mas eu sei o que eu vou clamar.
Eu vou investir aqui alguns minutos, eu sei que eu vou clamar. E diz a Bíblia que Jesus parou. Bota lá em Marcos 10. Marcos 10, 46. Marcos 10, 49. Parou Jesus e disse: você sabe qual foi a palavra que ele usou que chamou a atenção de Jesus? Ele invocou as misericórdias de Deus. Eu sei que você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Cada um na sua área. Ah, pastor, ora por mim. Esse homem aqui, pelo contrário, olha o que aconteceu com esse homem aqui, ó. 48. Olha lá. 48. E muitos repreendiam para que ele descobriu a palavra-chave que iria mexer com o coração de Deus. Eu estou te revelando a palavra-chave. Se você não está ouvindo, não posso fazer nada. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas como ele descobriu a palavra-chave, o que ele fez? Mas ele cada vez gritava mais alto. Pastor, eu já orei tanto, mas não usou a palavra. Talvez você veio aqui exigindo de Deus, né? Ô, pastor, Deus, eu dou todo dia oferta, não deixo de dar oferta, então eu quero. Não vai dar nada, não vai receber nada. Essa não é a palavra-chave. A palavra-chave é você se humilhar e ficar na dependência dele. Buscar a misericórdia, porque Efésios 2,4 diz que ele é rico em misericórdia, em ter compaixão. Olha o que ele falou aqui, irmão. Versículo 40... Aqui, 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, eu sou cego. Eu quero voltar a ver, porque eu quero primeiramente te ver como tu és. E quero te servir, eu quero andar contigo. Eu não quero apenas resolver esse problema e cair fora, como a maioria faz. Eu não quero vir aqui só para ter a solução daquela situação e cair fora. E Deus sabe quem vai vir e vai cair fora. Vai ficar só com aquela gotinha. Você tem um rio para mergulhar e você está bebendo só água de gotinha. Você tem um rio, sabe qual chama esse rio? As misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos todos consumidos. Então, a palavra-chave se chama misericórdia. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele conheceu a palavra-chave. Ele fazia o quê? Gritava mais. O que ele gritava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que o que mais tem em ti é amor, é misericórdia e compaixão. Você é o amor. O Senhor está me vendo a minha situação. Tu acha que Ele quer ver você todos os cultos aqui? Oh, Senhor, eu estou doendo aqui. Eu estou doendo aqui. Quando vai ser daqui? Lá no céu. Quando eu chegar no céu, eu vou ter um corpo bom. Mas você não está no céu, você está aqui. E você precisa de corpo bom aqui. Diga glória a Deus, igreja. Ou você pensa que Deus está te preparando só para lá para cima, e aqui na terra ele diz que aqueles que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão quando? Em vida. Diga, em vida. Diga, em vida. Então estava lá um homem vegetando à beira do caminho, sem nenhuma esperança, mas quando viu Jesus, ele começou a orar, a clamar, a pedir. Aí o Senhor fez o quê? Sabe quem era esse homem? Um mau cheiroso, um cego, um rejeitado pela sociedade, um deficiente físico. Então,
esse homem fez Deus olhar para ele. Qual foi a palavra-chave que ele usou para Deus olhar para ele? Senhor, o Senhor sabe que eu estou sofrendo há tantos anos, o Senhor sabe, Senhor. Não, ele gritou: tenha misericórdia de mim. Tenha olha meu sofrimento, olha meu sofrimento, tenha misericórdia, me dê uma oportunidade de mostrar que eu posso te servir, eu posso ser útil. Eu não quero viver aqui inútil, sem produzir, ficar parado. Ele começou a gritar, a clamar, a orar. Parou o Senhor do universo, parou o príncipe da vida, parou, ele parou. O rei dos reis parou para ouvir o mal cheiroso. Você sabe que os líderes no Brasil, os ricos, ele não para ouvir mal cheiroso, irmão. Ele não para ninguém, ele para os reis. Ele beija na mão do Papa, prega contra a idolatria do Papa e vai beijar na mão do Papa. Então, olha a importância do poder de uma oração usando a palavra certa. Não é 3 horas. Qual foi a oração que ele fez, irmão? Parou Jesus e disse. Qual foi a oração que ele fez? Para terminar agora. Ouvindo que era Jesus, 47. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar. O que ele falou, irmão? Olha o que ele falou. Pô, Jesus, filho de Davi. Olha o tamanho da oração dele, irmãos. Então não é 3 horas de oração, 50 dias de oração, não é sexta-feira de oração. Olha o tamanho da oração aqui, ó. Filho de Davi. Aí ele faz de novo a mesma oração. Cadê? Versículo 48. Olha lá. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Olha a oração dele. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o tamanho da oração. Olha o poder que carregava aquela oração daquele homem. Você está entendendo o segredo, irmão? Não é a gente vir aqui. Nós tínhamos aqui o triplo de pessoas aqui que faziam oração. Desistiram. Sabe por quê? Porque não usavam a palavra-chave. Vinham aqui cobrar de Deus. Vinham aqui exigir de Deus. Eu fiz isso, Senhor. O Senhor viu que eu dei esmola. O Senhor viu o que eu fiz. O Senhor viu o que eu fiz. Ele vê o que você faz. Ele também vê o que você não faz. Ele vê o que você fala de bom, mas também ele vê o que você fala de ruim. Você acha que ele vai te julgar pelo que você fala de ruim? Não. Ele quer ser tocado. Ele quer ser tocado. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nele. Ele quer ser tocado. Quando você usa, tem misericórdia de mim. Eu quero meu marido aqui. Está entendendo, irmã? Quero meu marido aqui. Quero meu marido congregando. Quero minha esposa congregando. Quero minhas filhas congregando. Eu quero minha família sair da idolatria. Eu não vou aceitar meu filhinho, é muito maravilhoso, mas ele está na idolatria. Se morrer, vai para o inferno. Eu não quero ver meu filho ir para o inferno. Se ele for do inferno, que vá. Mas se não for, Senhor, eu não quero ver, não quero mais. Não quero ver minhas filhas, meus filhos fora. É aí, esse é o caminho. Amém? Então, assim seja. Assim disse o Senhor. Essa foi a palavra do Senhor para nossas vidas.